Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conversa do vídeo de hoje fala novamente sobre a Petrobras, agora uma atualização em maio, porque hoje gravo para vocês na segundona, dia 5, nós tivemos uma madrugada do dia 4 para o dia 5 de forte queda do petróleo e depois uma certa recuperação, volatilidade no radar. Esse vídeo aqui é um complemento aos vídeos anteriores de abril sobre a Petro e eu vou entregar como complemento então o lifting cost, qual a evolução do preço de extração, do custo, na verdade, de extração da Petrobras, fazer um comparativo de setor, comparativo de indicadores de valuation, olhar para o balanço da Petro, tudo isso, pessoal, para arquitetar um pouquinho de cenário para vocês, tá? Que são acionistas diretos da Petrobras, o que fazer em maio, já que a oscilação está grande e é uma das empresas, como eu comentei no vídeo macro de domingo, que não deu muito ar da graça em 2025. Então a bolsa está subindo, lateral, resiliente, sem a Petro em 2025. Pois bem, o vídeo de hoje, pessoal, é em oferecimento aqui da Grana Capital, o aplicativo que é parceiro do Clube dos Dividendos e que ajuda você a declarar seu imposto em menos de 5 minutos, além de dar uma cornetada na sua carteira. Então vou trazer hoje também aqui o Grana Capital sendo um diagnóstico, fazendo um diagnóstico do seu portfólio. Pois bem, disclaimer está na tela, eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube da Petrobras, né? Eu tenho falado bastante sobre a Petro esse ano aqui, porque ela de fato, né, tem sido ali um destaque, dessa vez na ponta mais neutra negativa do Ibovespa. Aliás, no vídeo macro de domingo, eu comentei que o Ibovespa em 2025 está subindo ou resiliente, próximo de máxima histórica, sem as blue chips serem destaques, nem Vale e nem Petro. Talvez ali uma siderúrgica tenha recuperado um pouquinho da queda de 2024, mas Petro e Vale, pessoal, não são os maiores destaques. Portanto, se você está otimista, saiba que não entrou em campo as duas principais estrelas da nossa bolsa. Elas não estão puxando a bolsa, nem Petro e nem Vale. Sobre Petro, falo sobre petróleo, não tem como. Nesse domingo, pessoal, mesmo com o petróleo em 2025 não sendo ali o destaque de alta, muito pelo contrário, a partir do dia 2 de abril o petróleo cedeu, e cedeu forte, né? Se nós pegarmos, quem gosta de análise técnica, né? Pegar o gráfico do petróleo, a partir de abril, o gráfico mensal, abril foi esse candle de queda forte, ou seja, deflação na veia, principalmente para o mercado, para os países desenvolvidos, né, que importam em grande maioria o petróleo, tirando os Estados Unidos ali que tem uma produção boa, o petróleo cedeu bastante. Então, inflação não é o tema mais querido, por isso que se você está alocando recurso na gringa, tá, ou até mesmo no Brasil, o setor de óleo e gás para maio é um setor tecnicamente interessante, porque a queda de abril, pós dia 2, Liberation Day do Trump, tarifas, etc., foi grotesca. De olho em riscos macroeconômicos, geopolíticos, sem dúvida nenhuma. De olho no Irã e as sanções dos Estados Unidos, o acordo nuclear ou não, o petróleo iraniano entrando de maneira mais formal no mercado ou continuando na informalidade, vamos assim dizer, e Rússia. Temos esses dois pontos. Mas a OPEP, pessoal, OPEP+, no caso, ela está com toda a cara ali de rachaduras em 2025. Por que digo isso? Porque nós estamos aí com o petróleo cedendo no ano passado, abriu uma queda forte, e essa notícia não é uma notícia, vamos assim dizer, normal quando o petróleo cai. O OPEP+, deve acelerar ainda mais os aumentos na produção de petróleo, créditos para Reuters, créditos aqui para o veículo CNN Brasil, onde eu leio essa highlight. Olhar para essa highlight ao longo de um ano, que o petróleo em 2025, olhando para o gráfico de sazonalidade, cai, pessoal, quase 21%. Tá? O petróleo em 2025 está cedendo aqui quase 21%. Tá vindo de um 2023 de queda de 7% e de um 2024, cadê você? De queda de 1,5%. Então, assim, na verdade, o petróleo está caindo mais de 30% ao longo dos últimos 3 anos. Tá? O último ano de alta do petróleo, a alta forte, foi 2021. E seguido de 2016. Então, nos últimos 10 anos, pessoal, 2016 foi o melhor ano. 2019 o segundo. O terceiro foi, aliás, o melhor ano foi 2021. 53% de alta. O segundo, 2016, 50,7% de alta. Terceiro, 2019, com 21% de alta. 2017, com 20% de alta, também está ali encabeçando. Depois a gente vai para 2010. Bom, o que eu quero dizer com sazonalidade, pessoal? Petrobras é muito importante. 2016, nós surfamos uma boa alta. 2021, nem tanto, por causa do ciclo de juros do Roberto Campos. Então, um aperto muito forte. Aí a bolsa deu uma lateralizada. Foi o topo histórico 2021. Mas teve um momento então de alta, petróleo ajudando, sem dúvida nenhuma, minério também, mas foi o pico das commodities ali.
tá? 2022 em diante, o petróleo, nesse gráfico, para quem gosta de gráfico, né, mostra para a gente que os grandes topos, né, os picos do petróleo, a gente tem muito bem desenhado aqui em 2008, tá? 2011 e recentemente 2022. Foram os grandes topos do petróleo, tá? Depois de 2022, crise Rússia-Ucrânia, guerra Rússia-Ucrânia, melhor dizendo, tá? Nós tivemos uma queda em 2022/2023 e a partir de 2023 uma certa lateralização do petróleo. 2025 é esse candle feio de abril que acabou com essa lateralização. Esse candle, pessoal, foi fabricado. Nós tivemos o Trump com o Liberation Day. Foi a partir do dia 2 ali, cedeu e cedeu forte. Então, assim, sempre que é um evento específico que dirigiu ali a volatilidade de um ativo, a análise técnica é toda corrompida e a gente fica na expectativa dos próximos 90 dias, o que vai ter de acordo. Irã, como eu falei, e Rússia, se eles vão serem reintroduzidos ao mercado ou não, tá? Até a Venezuela está nesse meio, mas principalmente Irã, tá? E depois Rússia, são protagonistas aqui em relação à oferta do petróleo. Olhar com carinho, pessoal, transição energética é algo de fato importante, né? O abandono cada vez maior do combustível fóssil mas o que está fazendo o preço hoje não é turbina eólica e nem placa fotovoltaica. É muito mais aqui Rússia e Irã. E olhar com carinho, tá? Para essa geopolítica nova e a produção aumentando não me faz sentido, né? Então temos também racha na OPEP+, é mais um driver para o petróleo ao longo de 2025. Hoje negociado a $60, pessoal, o meu cenário para o ano era de mínima, tá? Para 64. Não aquela mínima específica, porque estamos em 60. Mas aquela mínima, vamos dizer assim, trimestral, caudas sendo feitas, o petróleo sempre que estiver abaixo dos $64, para mim seria compra. Eu continuo com esse viés, tá? Que abaixo de $64 é compra, por isso que comentei que taticamente o setor é interessante na gringa. Então, você olhar para o XLE, olhar para petroleiras gringas, se não quiser a Petrobras, em maio, como sendo interessantes compras, tá? E talvez, em algum momento, já olhando para junho e julho, verão norte-americano, hemisfério norte, férias, mais viagens, mais o aumento do uso, certo, de combustível, bingo, nós teremos ali o petróleo voltando a subir. Então, não sou um vendedor de petróleo, mas confesso, maio ele abre queda e aumento de produção. Bom, feito isso, pessoal, o que importa para você, acionista da Petrobras? Eu que sou indiretamente acionista via ETF, tá? O NDIV tem Petrobras em algum momento ali da sua carteira. Bom, vamos lá. Lifting cost da Petrobras, que é o custo da extração, a gente tem que dividir entre pré-sal e o que não é pré-sal, mas tem uma média. Essa média, pessoal, está em $6 por barril, tá? Então, o custo de extração, o lifting cost da Petrobras, tá em torno de $6 o barril. Hoje o Petrobras é 60, então você já começa a entender que, olha, temos uma boa gordura, o petróleo pode ceder e ela consegue ainda ter ter uma boa rentabilidade. Olhando para esse custo do petróleo, pessoal, a gente tem que, de fato, separar o que é pré-sal, que é o menor custo, e o que não é pré-sal ali, tá? Que é um custo maior. A média, a gente chega a $6 barril extraído, se existe essa palavra. Então, ela, pessoal, é uma das empresas com o menor lifting cost médio do mundo, tá? Ela é uma das empresas com o menor lifting cost do mundo. Óbvio que o petróleo abaixo de $50, pessoal, não é interessante. A última vez que o petróleo esteve abaixo dos $50, a gente vai voltar para 2020, tá? Ou para 2016. 2016 a mínima foi $27, tá? Depois começou uma alta bem forte, foi um dos melhores anos, tá? Separados ali de janeiro a dezembro. Qual é o meu cenário para petróleo, então, pessoal? Lateraliza, tá? A gente ainda não tem, tá? Pelo menos eu acho que não, um caminho livre para falta de inflação, principalmente de uma commodity tão importante como o petróleo. Mas a ver, se você tem um cenário de 2014, por exemplo, que o petróleo começou a ceder, tá? 2014 foi aquela derrocada, nem preciso dizer o que trouxe para a nossa balança comercial, o que trouxe para o Brasil de maneira geral e para os emergentes também, tá? E foi um ano que o minério caiu também. Então, 2014, quem tem esse cenário aqui, ó, que na época foi muito... O driver principal foi o xisto americano e também crise na China. Então, juntou uma superprodução americana, tá, de importador para exportador, e a China tendo problemas grandes. Na época também, problemas no setor imobiliário, inclusive. Depois veio a bazuca chinesa com o fiscal e aí fez petróleo subir
E nem preciso dizer o que aconteceu com a nossa bolsa. Minério também subiu. Eu não tenho o cenário de 2014, mas quem tem, pessoal, Petrobras só começou a cair agora, tá? Tá no começo. Então é compra de put longa para você que tem esse cenário. Eu não, tá? Fora o preço, tá, das ações, o que é importante para ter um pouco de paz intelectual é que, olha, a Petrobras extrai o barril a menos de $10. Então ela ainda vai conseguir sobreviver com bastante queda do petróleo, só não vai distribuir os dividendos. E aí a gente entra no papo principal do canal, que muito provavelmente são os dividendos. Ela fechou 2024 com 270% de payout. Então a queda de 50% do petróleo de 2022 é o momento atual, né? Não sei se eu comentei, mas o petróleo da máxima de 2022, a mínima de abril de 2025, que foi a mínima, maio a gente está segurando ali, ainda não rompeu, a mínima de abril, foi de 56%. Então a queda do petróleo pós-Rússia e Ucrânia, pessoal, foi de 56%. Então é natural que o lucro da Petrobras, das empresas do setor, tá, se não houver não recorrente ali, caia também algo parecido. A Petrobras saiu ali de 190 bi ano em 2022 para 40 bi em 2024. Então a queda foi abrupta. E nós tivemos ali, impairment não tivemos, mas tivemos uma paulada em dólar, né, que ela recebeu com seu hedge. Então tomou um prejuízo aí com 2024, todo esse aumento do dólar rápido e repentino. A empresa teve problemas também domésticos ali no seu resultado, muito impactado por não recorrentes. Como eu acabei de falar, tivemos pagamento aí de um precatório invertido para a União e também um prejuízo robusto, tá, em hedge cambial. Feito isso, pessoal, quando a gente tira esses não recorrentes, a gente vai para o FCO, né, que é o fluxo de caixa operacional. Esse está bem resiliente. Está bem resiliente. Fluxo de financiamento também continua não chamando muita atenção. Dívida, como uma empresa cíclica, é normal o ciclo de baixa do lucro aumentar a alavancagem, mas hoje está em 1,6 de alavancagem. 2016 estava em 4,8. 2015 em 15 vezes alavancada. Em 2017 em 3,5. Então, assim, o cenário da Petrobras interno, doméstico, casinha dela, é muito mais resiliente caso a gente tenha um 2014 do que lá em próprio 2015 e 2016. Então isso é importante, só quem que deve secar, pessoal, os dividendos. Então olharia para os dividendos da Petrobras com uma certa parcimônia, podendo secar a qualquer momento. Dividendos esse, pessoal, que nós tivemos aqui, vou trazer um mapa de calor dos dividendos aqui, uma queda de 38% já nesse primeiro trimestre. Trouxe no vídeo anterior. Então ano passado ela pagou em abril R$1,15, esse ano aqui ela mandou bala em 71 centavos, o que representa uma queda de 38%. Se essa queda perdurar, a Datacom, agora em maio, junho, lá em agosto e também novembro e dezembro, ceder os dividendos, ela vai ter uma projeção de 2025 e R$4,76 por ação. Tá? Então essa seria a projeção que eu comentei no vídeo anterior. Tá? O preço justo, por sua vez, tá na casa ali dos R$43 o mais otimista e R$38 ali o menos otimista. 38,66, 43,51 aqui do Investing Pro. Tá? A gente tem essa mediana aí de preço justo entre o que os analistas estão falando para os próximos 12 a 18 meses e o que os modelos de valuation colocam para a gente. Tá? Se você for para o piso, está em 30 a 36. Se você for para a mediana, ali está em 38,60, 43,50. Tá? Então, hoje, negociando a 38, hoje, pessoal, a Petrobras negociando na casa dos seus 30, R$31, 30, ainda não abriu o mercado, hoje é dia 5, vai abrir daqui a pouco, talvez ao longo do vídeo. Tá? Nós temos a Petrobras, de certa maneira, no piso do seu preço justo. O modelo de valuation mais depreciado, com as piores premissas, colocam ela a R$30. Tá? Então eu não digo para vocês que a Petrobras está cara. Qual que é o caviar que eu venho comentando para vocês? Quem acha que estamos em 2014, o petróleo vai ceder muito. Por qualquer que seja o motivo, a Petrobras tem mais 20, 30% de queda. E aí você tem que continuar comprando a sua Petrobras por longo prazo, a depender de quanto você tem de vida útil como aportador, como investidor, para depois viver de renda, vale muito a pena continuar a compra. Só diminui um pouco a compra, tá? E aproveita essa diminuição para usar na compra de put. Então você compra menos ações e compra put longa, para você defender a posição comprada em ações. Esse é o cenário e a melhor estratégia, na minha opinião, não é recomendação, para quem vai carregar a Petrobras, tá? Ao longo de um possível novo 2014-15. Legal? No comparativo, pessoal, o setor aqui no Brasil tá legal, beleza? Quando a gente olha para a margem EBITDA, a Petrobras está com 42 no low, né, no petróleo em queda, 42% fechou 2024.
A Brava tem 43% de margem EBITDA, é a mais alavancada, cuidado com a Brava, tá? A Prio é a melhor de margens, tá? Então tem 66%, lembrando que a Equinor cedeu, tá? Um bom poço ali, uma participação, não vou lembrar o nome, tá? Mas tem fato relevante envolvendo a Prio. Interessante ali, a Prio realmente como alocadora de recurso está indo muito bem, me parece que está indo muito bem, conseguiu pegar ali, tem mais um fato relevante para aumento de produção da Prio, tá? A Equinor se desfazendo aí de participação em um campo importante, tá? Mas ela já é a empresa com melhor margem aqui, 66%, está fazendo bons investimentos recentes, então o Wahoo e afins, 10 bi de financiamento nos últimos 2 anos. Por enquanto está com 2 vezes dívida líquida EBITDA, mas assim, a mais redondinha ainda continua para o retorno de curto prazo a Petrobras por causa do yield alto. Tá? Essas empresas aqui estão todas secando os dividendos. Depois a gente termina com a PetroRecôncavo, que também tem uma margem interessante, margem EBITDA de 50%. Tá? Há um fluxo de caixa positivo ali, tanto PetroRecôncavo como Petrobras são as mais redondinhas para hoje, em termos de composição de caixa. Brava e Prio estão crescendo, estão fazendo investimentos fortes, recentes, tá? Então essa capacidade de repente ter mais gordura ao longo de uma queda do petróleo é menor. Tá? As que têm mais capacidade é a Petrobras, sem dúvida nenhuma, e a PetroRecôncavo hoje. Se tiver algum fato relevante de investimento da PetroRecôncavo, aí você já elimina o que eu acabei de falar. Tá? Pessoal, o vídeo de hoje é um oferecimento do Grana Capital, venho falando para vocês desde janeiro, né? Então quem quiser aí um companheiro, um aplicativo super fácil de utilizar, tá? E com cupom de desconto dividendos, você consegue um descontão para declarar o seu imposto de renda rapidinho, de maneira automática, tá certo? E também você pode ter uma cornetada aqui da inteligência artificial e também do suporte do próprio Grana, que vai além do IR. Então você tem ali uma cornetada para reduzir o seu risco, como identificação de riscos, olhar para um suporte, vamos assim dizer, do seu portfólio, e vocês podem fazer no site uma amostra desse suporte, um diagnóstico da sua carteira. Então o link na descrição vai levar vocês ali, além do page do Clube dos Dividendos, com parceria ao Grana, mas vocês podem também utilizar ali uma funcionalidade que já está no Grana, já está no site, tá, que é fazer diagnóstico da sua carteira. Além dele tem um assistente virtual, além do Grana Alerta, que fala tudo sobre o seu portfólio, tudo, desde dividendos, fato relevante, qualquer que seja, vocês vão receber. Então aquele app tudo em um, que talvez como um consolidador, consolidar a sua carteira, seja interessante, se você quiser usar um app somente. Quem se interessou pelo Grana, mas quer de repente seguir as mídias sociais para entender melhor, pessoal, grana.capital é o Instagram deles, certo? Esse aqui então foi o merchan do vídeo de hoje, que vai me acompanhar, vai acompanhar o clube até ao fim de maio, até o fim aí do tempo de declaração. Aproveitem, pessoal. É bem legal o Grana, bem simpático o app, super fácil de utilizar. Certo? Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu finalizo, pessoal, com a análise gráfica. Prestando contas em relação ao vídeo anterior, pessoal, nada mudou. 29,82 continua sendo um bom ponto de compra, na minha opinião. Quem está com o cenário de estagflação é que o petróleo volta para cima dos $64. Hoje é 60, tá? Não estamos em 2014. Muito bom ali. 29,82 se bateu, foi a mínima, espero ter gerado valor. 32,20 é o fim do desconto. 34,19 é o meu preço teto. Tá? Por quê? Porque eu acho que a Petrobras passa um ano, mantém essa lateralização. A gente vai ter idas e vindas do petróleo entre 60 a $70. Tá? Acho que é esse o movimento, e a sazonalidade do petróleo é positiva em junho e julho. Maio é um mês que o retrovisor de abril foi grotesco, queda abrupta no mês de maio. Então, taticamente, pode ter o dinheiro esperto aqui no setor devido à queda muito forte de abril. Beleza, pessoal? 29,82, 32,20 é a oscilação mais querida ali. 29,82 o grande desconto, o maior aporte. 32,20 começa a diminuir os aportes. Quem quer vender call coberta, compra put, 34,19. Agora, crise já, pessoal, no segundo trimestre, aí você vai olhar para os 23,12, tá? 19,73. Aqui já entra num cenário parelho com 2014. O sinal técnico do petróleo, pessoal, Brent, é 2014, tá? Eu, Bruno Mazzoni, não acho que teremos tal movimento, beleza? Porque foi, entre aspas, fabricado, tá? Por um evento específico que foi o Liberation Day. Tem muita coisa incerta sobre a política internacional do Trump. Bacana, por isso que eu ainda acho que foi migué. Vai retornar pelo menos ali para os $70, ele é possível de se retornar. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Link do Grana Capital na descrição e no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau.